Olha, dizem que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Mas será que eles funcionam tão rápido quanto muitos prometem? Será que com juros compostos você pode se aposentar em 5 anos? Você certamente já ouviu várias histórias de quem investiu muito bem, conquistou a liberdade financeira e não precisa mais trabalhar. Só que tem algumas coisas por trás dessas histórias que ninguém te mostra e eu vou te mostrar nesse vídeo. Aqui eu vou direto ao ponto, vou te mostrar o que é verdade e o que é ilusão nessa história de multiplicação mágica com juros compostos. E você vai descobrir o que é realmente crucial para que os juros compostos trabalhem a teu favor e façam com que você conquiste a liberdade financeira, evitando erros que muitos cometem e que podem custar muito caro. Então presta muita atenção aqui para entender como usar essa força da maneira certa, evitar armadilhas e conseguir viver de renda lá na frente. Mas antes de a gente começar aqui a fazer as contas e colocar tudo na ponta do lápis, quero garantir que tá todo mundo aqui na mesma página sobre o que são os juros compostos. De forma simples, quando a gente fala de juros compostos, a gente está falando de juros que rendem juros. E para isso eu quero te mostrar um exemplo. Suponha que você aportou ali 10 mil reais e vê a sua carteira render 10%. Bom, em um ano, esses 10 mil reais vão virar 11 mil reais, tanto na fórmula de juros simples quanto na fórmula de juros compostos. A diferença aqui é que quando a gente fala de juros simples, aqueles 10%, eles rendem em cima dos 10 mil originais, enquanto nos juros compostos, os 10% no segundo período, no segundo ano aqui no nosso exemplo, rendem em cima do patrimônio já com os juros. Ou seja, no segundo ano, com juros simples aqui você teria 12 mil, com juros compostos 12.100. Então onde é que vem esse 100? Vem de 10% que renderam também sobre esses R$1.000 a mais. E assim a gente vai para o terceiro período, em que a diferença com juros compostos é ainda maior, para o quarto, para o quinto. E o ponto é que no final de tempo longo o suficiente, como em 30 anos, você acumula um patrimônio muito maior quando o retorno dos seus investimentos está sempre rendendo sobre o montante que já tem o retorno antes. E aí no longo prazo, quando você está sempre reinvestindo o dinheiro em cima do que ele já rendeu, graças aos juros compostos, você acumula um patrimônio muito maior. É como se fosse uma bola de neve. Você pega ali uma pequena bola de neve, pequenininha, faz ali e joga ela para rolar numa montanha. Conforme ela vai rolando, ela vai juntando outros flocos de neve e vai aumentando, 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 ao ponto em que, se a gente tiver uma montanha íngreme o suficiente e longa o suficiente, isso aqui vai virar uma avalanche, uma bola de neve gigantesca. Na analogia aqui da bola de neve, o tamanho da montanha é o que, na fórmula dos juros compostos, ilustra o fator tempo. O tempo, junto com a rentabilidade, são dois dos 3 grandes motores por trás dessa mágica. Impressionante? Bom, agora vamos ver aqui quais são os motores por trás dos juros compostos para que a gente comece a fazer algumas contas para você entender se dá realmente para se aposentar em 5 anos graças aos juros compostos. Bom, o primeiro motor aqui é o tempo. E a lógica aqui é bem clara. Por quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, maior vai ser o efeito dos juros compostos. Por quê? Por conta dessa fórmula que vai aparecer na tela. O montante final é igual ao capital multiplicado por 1 mais taxa de retorno elevado ao tempo. Então o tempo acaba sendo o principal motor aqui porque ele está na exponencial e é um fator muito importante. Vou te mostrar agora na tela um gráfico comparando 3 investidores que investiram R$2.500 por mês e conseguiram uma taxa de retorno de 6% ao ano. Por que uma taxa tão baixa? Depois eu te explico melhor, mas aqui eu estou calculando já descontado imposto de renda, descontado a inflação. Olha só o resultado. O cara que começou aos 20 anos, ele acumula quase 5 milhões de reais em termos reais, ou seja, equivalente a 5 milhões a dinheiro de hoje. O cara que começou aos 30 anos, ele acumula metade desse patrimônio por ter começado só 10 anos depois. E o cara que começou aos 40 anos acumula cerca de 1 milhão de reais apenas, 4 vezes menos do que o cara que começou 20 anos antes. E aí quando você vê esse gráfico, você pode pensar: poxa, Ramiro, sacanagem, tá dizendo que o cara ali começa com 20 anos, bem jovem, e consegue aportar R$2.500 por mês por 40 anos, pô, nem todo mundo com 20 anos consegue aportar tanto. Que é verdade. Então vamos fazer novas simulações aqui, calculando que o investidor começou com 20 anos, tenha feito aportes de R$1.500 por mês, dos 20 até os 60. O cara começou com 30, fez aportes de R$2.500 por mês, dos 30 até os 60, e o cara começou aos 40, fez aportes de R$3.500 por mês. Olha só o resultado. Ainda assim, o cara que começou antes fez um patrimônio maior, sendo que esse cara que aportou menos, o total aportado foi R$720 mil e ainda assim ele fez um patrimônio maior do que o cara que começou depois e aportou mais, do que o cara que começou bem depois e teve aportes mensais maiores. Isso nos leva aqui para o segundo motor, um motor que muitos aqui ignoram, que são os aportes constantes. O tempo, ele faz essa máquina trabalhar melhor. Só que não adianta só ter uma máquina que funciona
bem, uma máquina bem azeitada. Você tem que também colocar combustível nessa máquina. Não adianta nada você ter lá um prazo muito longo, conseguir investir bem, uma taxa de 6% ao ano descontada da inflação e não colocar combustível nela, ou seja, não fazer bons aportes. E aqui muita gente se confunde. Muita gente eu vejo aqui que está começando a investir, está poupando R$500 por mês, está poupando R$1.000 por mês e vira um nerd dos investimentos. O cara quer saber tudo o que está acontecendo com todas as ações. O cara para de trabalhar às 18 horas, chega em casa e estuda finanças para investir melhor, para conseguir ter uma taxa de retorno um pouco melhor. Quando, não que fazer isso aqui seja errado, mas se esse cara aqui focasse em se desenvolver como um profissional melhor, empreender, intraempreender e conseguisse aumentar a renda, ele teria resultados bem melhores. Então vamos fazer aqui uma nova simulação para te mostrar a importância dos aportes. E nessa simulação aqui, o cara que começa aos 20 anos, ele aporta os mesmos R$1.500 por mês. Agora, o cara que começa aos 30, que não investia antes disso, mas que pegava o dinheiro que sobrava e se capacitava, fazia treinamentos, trabalhava duro nos finais de semana para se tornar um profissional melhor e ganhar mais dinheiro, ele consiga aumentar bastante a renda e fazer aportes médios de R$5.000 por mês. E vamos pegar o terceiro cara que começou aos 40, que já tá ganhando bastante dinheiro e consegue poupar R$15.000 por mês. Então, 1.500 o cara começou aos 20, 5.000 o cara começou aos 30, 10.000 o cara começou aos 40. Então, nesse caso, olha só que interessante que a gente tem aqui. O cara que começou aos 30 anos, nesse caso, acumulou um patrimônio maior, mas o cara que começou aos 40 acumulou um patrimônio parecido com esse cara aqui e ambos acumularam muito mais que o cara que começou aos 20. E olha só outros fatores interessantes aqui. O cara que começou aos 20, mesmo com aportes bem menores, recebeu bastante em juros, porque teve mais tempo. Ainda assim, os caras que fizeram mais aportes tiveram um bom retorno de juros e o principal que interessa, acumularam um patrimônio final bem superior. Por quê? Porque aportes importam pra caramba. Esse é um segundo motor aqui. E o terceiro motor, que também importa pra caramba, é a taxa de retorno, que na nossa analogia seria a eficiência da máquina. Uma boa rentabilidade, ela não apenas acelera o processo, como também reduz o patrimônio que você tem que acumular para viver de renda. Como assim, Ramiro? Vamos traçar aqui dois cenários de rentabilidade. Vou fazer algumas simulações aqui, nossa calculadora de renda passiva, tá? O cara ali tá começando com zero, aos 20 anos, quer viver de renda com uma renda passiva de R$20.000 por mês, vai fazer os R$1.500 de aportes projetados. No cenário 1, ele não investe também, consegue uma taxa de retorno de 3% ao ano acima da inflação. No cenário 2, ele consegue uma taxa de retorno de 6% ao ano acima da inflação, que é a taxa que eu estava calculando até aqui. Bom, se ele quer começar aos 60 e está com 20, ele tem 40 anos pela frente. Olha só que interessante. Quando ele não investe bem, uma taxa de retorno real de 3% ao ano, em 40 anos ele acumula cerca de R$1.300.000. Só que ele precisaria acumular R$8 milhões. Por quê? Porque esses R$8 milhões, rendendo 3% ao ano acima da inflação, daria 240 mil por ano, em 12 meses daria 20 mil por mês. Já no cenário investindo melhor, ele precisa da metade do patrimônio, ele precisa de 4 milhões. Então ele chega lá em 45 anos. Ele leva metade do prazo, sendo que ele acumula bem mais patrimônio nesses 40 anos porque o dinheiro está trabalhando mais para ele. É por isso que investir importa pra caramba. E se eu não te convenci, eu quero te mostrar uma última simulação. Nesse caso aqui, eu trouxe os dois cenários de retorno para o cara que começou com 20 anos com esse nível de aporte, para o cara que começou aos 30 com esse nível, para o cara que começou aos 40 com esse nível. Você pode ver que investindo melhor, o cara seria acumulado milhões a mais nesse prazo. E num efeito visual, o que está em laranja é o patrimônio acumulado no cenário de 6% ao ano de rentabilidade real, e em amarelo no cenário de 3% ao ano. Agora, ainda sobre rentabilidade, toma cuidado com promessas de rentabilidade absurda. Um erro que eu vejo muitos investidores e até educadores financeiros cometendo é calcular uma rentabilidade tipo de 14% ao ano, 14,75%, porque, abre aspas, é a taxa Selic hoje. Cara, não é assim que tu calcula a evolução patrimonial. Por quê? Porque a taxa Selic tá onde tá porque a inflação tá mais alta. Se você investe num tesouro Selic, você vai ter imposto de renda, vai ter taxa, vai ter que descontar a inflação. E no longo prazo, o que teria te sobrado de retorno líquido real é justamente os 3% ao ano acima da inflação. Enquanto investindo numa carteira diversificada, com diferentes classes de ativos, nesse mesmo prazo você teria tido uma taxa de retorno de cerca de 7,6% ao ano acima da inflação. Bom, entender a dinâmica desses três motores, tempo, aporte
e rentabilidade é o primeiro passo. Os três importam demais, você não pode errar na rentabilidade. Em especial quando você tem um patrimônio maior, tem um erro que te custa caro, eu já vou te mostrar qual é. Mas até aqui, antes de começar a calcular se dá para conquistar a liberdade financeira em 5 anos, e se sim, em quais cenários, eu queria te convidar para a gente aqui do Clube do Valor te ajudar a melhorar a taxa de retorno dos teus investimentos, porque faz muita diferença sair de um 3% ao ano acima da inflação para 6% ao ano acima da inflação. Eu tenho convicção que com disciplina em longo prazo dá para você fazer isso desde que você tenha uma boa estratégia de investimentos. Por isso, eu quero te convidar para uma conversa com um especialista de investimentos aqui do Clube do Valor, para que ele entenda o seu momento, entenda o seu perfil, eventualmente entenda como você está investindo e te faça provocações para que você invista melhor. Isso, tô saindo de férias, mas a gente está abrindo vagas aqui para conversas com especialistas de investimentos do Clube do Valor e você pode fazer uma aplicação para tentar conseguir uma conversa. Digo tentar conseguir porque a demanda é grande e a gente não cobra nada por isso, essa conversa ela é gratuita. Se você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e preencher poucos dados, ou se você apertar no primeiro link na descrição. Beleza? Bom, vamos lá pro teste de realidade, ver se você consegue chegar na aposentadoria em 5 anos. Mas a gente só falando sobre o tal custo do erro que eu comentei há pouco. O custo do erro é o seguinte: quando você investe mal, faz uma cagada, groselha na tua carteira e perde tipo 30% dela, se você tem um patrimônio menor, tipo 10 mil reais, não é nenhum fim do mundo. Você vai perder 3 mil. Se você tiver 50 mil, você vai perder mais ou menos 15 mil. Cara, não é o fim do mundo. Agora, se você já acumulou o primeiro, o segundo milhão, né, digamos que você tenha 2 milhões, faz um erro de 30%, cara, aqui você perdeu 600 mil. E esse erro aqui, ele custa muito caro. Por isso que eu digo que quanto maior for o teu patrimônio, mais importante é você investir bem, focando em preservar e multiplicar esse patrimônio. E aqui que eu discordo também de muitos educadores financeiros que falam em rentabilidade, 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 quando o que a gente faz com os nossos clientes, a primeira pergunta é, olha, quanto é que você estaria disposto a perder? Porque eu acredito que é olhando para baixo, não para cima, que você consegue desenhar uma boa carteira de investimentos, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá pro teste da realidade. Dá para se aposentar em 5 anos? Vamos simular aqui. Vamos simular alguém que esteja começando já com um certo patrimônio, que esteja começando com 500 mil reais, queira viver de renda com 25 mil reais por mês de renda passiva a dinheiro de hoje e consiga fazer aportes, digamos, de 5 mil reais por mês. Ah, Miro, nada a ver, isso aqui não é a realidade média do brasileiro. Poxa, eu sei que não é. Na realidade média do brasileiro, o cara é endividado. Mas esse vídeo aqui é para quem já investe, já está buscando adquirir patrimônio. E se ainda assim você tem outros números, tá tudo bem, tá? Você pode acessar esse mesmo simulador de forma totalmente gratuita, aqui no segundo link na descrição ou nesse card, tá? Aí você tem acesso, você faz os teus cálculos com o teu patrimônio atual, com a tua renda passiva desejada e tá tudo certo, tá? Não precisa ficar deixando aqui comentário. Nada a ver, a realidade não é essa. Estamos alinhados? Então vamos lá. 500 mil reais de patrimônio atual, renda passiva desejada de 25 mil por mês, aportes projetados de 5 mil por mês, taxa de retorno real cenário 1, 3%, cenário 2, 6% acima da inflação, prazo, porra, ninguém tem 40 anos, né? A ideia não é ser o cara mais rico do cemitério, a ideia é aproveitar bem a vida, trabalhar por opção ali a partir dos 60, você ainda é jovem, ainda tem disposição, então vamos colocar aqui um prazo de 20 partindo do pressuposto que você esteja com 40 hoje. Bom, nesse caso aqui, para ter essa renda passiva de 25 mil por mês, investindo mal, você deveria acumular cerca de 10 milhões de reais a dinheiro de hoje. Investindo bem é cerca de 5 milhões de reais. E investindo bem, começando com 500 mil, aportando 5 mil por mês, você demora um pouquinho mais do que isso para viver de renda. Mas acumula perto de 4 milhões a dinheiro de hoje, daqui a 20 anos. Porra, Ramiro, mas eu queria me aposentar em 5. Quer ver o que acontece em 5 com essas premissas aqui? Vamos ver. Coloca 5 anos só e você acumula cerca de 1 milhão a dinheiro de hoje. Você dobra o teu patrimônio, começando com 500 mil, fazendo 5 mil por mês de aportes, em 5 anos, investindo uma taxa boa, de 6% ao ano, acima da inflação líquida de custo. Porra, Ramiro, mas vi um monte de gente falando que dá para conquistar a liberdade financeira em 5 anos. Bom, até dá se tu tem uma expectativa menor de renda passiva desejada. Ó, se eu botar aqui que eu quero viver com 5 mil de renda passiva por mês, que eu acredito que é inviável no Brasil, você chegaria lá em 5 anos. Porra, show. Ah, não, mas eu quero ver com a renda passiva de 25 mil. Beleza. Então, para chegar lá em 5 anos, teria que fazer aportes de quê? 25 mil reais por mês? Não, nem isso. Fazer aporte de 35 mil reais por mês? Também não. Aporte quanto? Porra, 50 mil reais por mês? Talvez ali sim, você chegasse lá em 6 anos. Para fazer aportes desse nível, você tem que ser um baita empreendedor, um baita executivo, porque tem que estar ganhando muito dinheiro. Vamos ver outro cenário aqui em que dá para chegar em 5%. O cenário em que você acha que vai ser o Warren Buffett, vai render 20% ao ano acima da inflação, e aí sim você também chega lá mais rápido. Só que, sabe qual é a real? Isso aqui é impossível. Não existe essa taxa de retorno. Me desculpa, se alguém te falar que existe, essa pessoa tá mentindo
ou está mal informado. Agora, isso significa que os juros compostos são uma farsa? É claro que não. Significa que você tem que ajustar suas expectativas, entender como realmente tirar proveito dos juros compostos, que é começar cedo, focar muito na tua carreira em aumentar os aportes e investir de forma boa. Não buscando uma taxa de retorno absurdamente alta, mas também buscando algo a mais do que replicar o CDI. E na minha opinião, tendo ajudado aqui mais de 4 mil investidores, sendo fundador do clube que hoje tem 4 bilhões sob gestão, o primeiro passo que tem que seguir é ser um baita profissional, ganhar muito dinheiro. O segundo passo aí sim é investir melhor. E se você tiver pouco tempo, a gente está aqui para te ajudar com nossos serviços de wealth. Você pode agendar uma conversa conosco apertando aqui, beleza? Ah, não quero isso, Ramiro, eu quero fazer a simulação. Segundo link na descrição e aqui e aqui, tá outros vídeos do clube. Era isso, um grande abraço e até mais.